Olá, pessoal! Dando continuidade aos exercícios sobre receptores e geradores do módulo 16, vamos agora para a página 17. Então, vamos dar uma olhada no exercício número 3. Imagine a seguinte situação: duas pilhas de 1,5 volts, uma nova e outra usada, mas ainda com carga. Se ligarmos as duas pilhas em um voltímetro, notaremos que as duas apresentarão uma leitura de 1,5 volts. Agora, se as duas pilhas forem ligadas a uma lâmpada, primeiro a nova e depois a usada, perceberemos que o brilho não foi o mesmo. Letra A, explique por que a DDP é a mesma tanto na pilha nova como na usada. Letra B, explique por que, apesar de a DDP ser a mesma, os brilhos das lâmpadas são diferentes. No exercício número 3, então, a gente tem duas pilhas, uma nova e uma já usada, mas que ainda possui carga, que são ligadas a um voltímetro para verificar a sua diferença de potencial, e a leitura vai ser igual para as duas. Tanto a nova como a usada vão ter uma diferença de potencial de 1,5 volts. Mas quando a gente liga essas pilhas a uma lâmpada, a gente percebe que o brilho é diferente. O brilho da lâmpada com a pilha nova vai ser maior do que o brilho com a pilha usada. E a letra A pergunta: por que a diferença de potencial vai ser igual tanto na pilha nova como na pilha usada? Pilha é um gerador. Então, se a gente olha para a equação do gerador, o que a gente tem? Que a diferença de potencial é igual à força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Se a corrente que passa por essas pilhas for igual a zero, o que vai acontecer? A diferença de potencial vai ser igual à força eletromotriz. Quando a corrente for igual a zero, que é o que acontece quando a gente liga no voltímetro, a corrente é zero e ele vai fazer só a leitura da diferença de potencial do gerador. Quando, então, essa corrente for zero, a diferença de potencial é igual à força eletromotriz. E é por isso que mesmo a pilha usada vai ter a mesma diferença de potencial de uma pilha nova, quando a corrente for zero. Então, a gente pode responder da seguinte maneira: a pilha é um gerador e quando não se tem corrente, a força eletromotriz da pilha é igual à diferença de potencial. Portanto, não importa se a pilha está nova ou velha. A diferença de potencial lida no voltímetro vai ser igual a 1,5 volts para as duas. Na letra B, pergunta por que, apesar da diferença de potencial ser igual, o brilho da lâmpada vai ser diferente para a pilha nova e para a pilha usada. Por quê? A pilha velha ela vai possuir uma resistência maior, então a corrente que vai circular ali vai ser menor. Portanto, o brilho da lâmpada vai ser menor. Então, a gente pode responder a letra B da seguinte maneira: a pilha velha possui resistência interna maior e, portanto, a corrente elétrica é menor. Se a corrente elétrica é menor, o brilho da lâmpada com a pilha velha também é menor. Porque a potência dissipada vai ser maior, porque essa resistência é maior. Então, a corrente é menor, o brilho da lâmpada, por consequência, também será menor. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 4. Uma determinada bateria pode ser considerada como uma fonte ideal com FEM em série com uma resistência R, de acordo com a figura a seguir. No momento em que os pontos A e B são ligados em curto-circuito, a corrente elétrica no sistema passa a ser de 8 amperes. Quando se coloca entre esses dois pontos uma resistência de 1,8 ohms, a corrente passa a ser de 5 amperes. Partindo desses pressupostos, calcule o valor da FEM em volts. No exercício número 4, a gente tem, então, uma bateria ligada em série com uma resistência que, em curto-circuito, vai ter uma corrente de 8 amperes circulando entre os pontos A e B. Se a gente adiciona uma resistência de 1,8 ohms a esse circuito, a gente passa a ter uma corrente de 5 amperes. E aí pede para calcular a força eletromotriz nesse caso. Como a gente tem um gerador, né, uma bateria, então um gerador ligado a uma resistência, a gente pode aplicar a lei de Pauling para calcular essa corrente. Então a gente vai utilizar a lei de Pauling nas duas situações, tanto na situação de curto-circuito, quando a corrente é de 8 amperes, quanto na situação onde a gente tem uma resistência de 1,8 ohms e a corrente passa a ser de 5 amperes. Então, vamos lá. Na primeira situação, a lei de Pauling vai ser escrita como
força eletromotriz mais a soma das resistências vezes a corrente. Na primeira situação aqui, na situação 1, na situação de curto-circuito, o que a gente tem? Que a força eletromotriz, então, ó, na situação 1, a força eletromotriz vai ser a resistência R, porque se a gente tem uma situação de curto-circuito, essa resistência interna vai ser zero, então vai ser resistência R vezes essa corrente de 8 amperes. Agora, na situação 2, quando a gente adiciona uma resistência de 1,8 ohms, o que vai acontecer? A força eletromotriz vai ser a soma das resistências, então essa resistência R, mais essa resistência de 1,8 ohms, vezes a corrente, que agora vale 5 amperes. Para a gente determinar a força eletromotriz, a gente pode igualar essas duas equações. Por quê? A força eletromotriz aqui vai ser igual a resistência vezes a corrente de 8 amperes, que também vai ser igual a soma das resistências vezes a corrente de 5. Então, a gente vai igualar essas equações para achar o valor da resistência R e depois a gente pode substituir o valor para achar o valor da força eletromotriz, que é o que a gente quer. Então, vamos igualar. Resistência vezes 8 vai ser igual a soma de R mais 1,8 vezes 5. Então, vamos resolver essa equação. Vamos multiplicar aqui o parêntese por 5. Vai ficar R vezes 8 igual R vezes 5 mais 1,8 vezes 5 é igual a 9. Para a gente achar o valor do R, essa multiplicação aqui desse lado do igual passa para o outro lado. Positivo vai ficar negativo, então vai ficar R vezes 8 menos R vezes 5 igual a 9. 8R menos 5R vai dar 3R igual a 9. Então, R vai ser 9 sobre 3. 9 sobre 3 vai dar 3 ohms. Então, a resistência R aqui vale 3 ohms. Para a gente achar a força eletromotriz, que é o que a gente quer desde o início, então a gente quer o valor da força eletromotriz, a gente pode pegar esse valor da resistência e substituir na equação 1. E a gente encontra o valor da força eletromotriz. Então, vai ser R vezes 8. O R vale 3, então vai ficar 3 vezes 8. Força eletromotriz igual 24 volts. Vamos dar uma olhada agora no exercício número 5. Determinada bateria de automóvel de 12 volts fornece 9 kWh de energia. Supondo que a sua DDP fique constante durante 60 minutos, qual será a carga que será transferida nessa bateria em funcionamento? No exercício número 5, a gente tem uma bateria de 12 volts, então com DDP de 12 volts, que vai fornecer energia de 9 kWh durante 60 minutos ininterruptos. E a gente vai precisar calcular a quantidade de carga fornecida por essa bateria. A gente tem valor de energia, de DDP e o tempo que essa bateria vai fornecer essa quantidade de energia. A gente tem que lembrar que energia é igual a potência vezes o tempo. Então, ó, energia é potência vezes o tempo. A gente sabe que essa taxa de energia ela vai ser fornecida durante 1 hora e 60 minutos é igual a 1 hora. Então, a gente tem essa energia aqui, se a gente for tirar esse quilo, lembrando que quilo vale 1000, é 9 vezes 1000 vezes 10 elevado a 3 watts por hora. Então, em 1 hora vai ser fornecido 9 vezes 10 elevado a 3 watts de energia. Se a gente sabe que a energia é potência vezes o tempo, a potência, então, vai ser energia sobre a variação do tempo. Se a energia é 9 vezes 10 elevado a 3 e o tempo é de 1 hora, então a potência vai ser de 9 vezes 10 elevado a 3 watts. Essa é a potência dessa bateria. Se a gente quer calcular a variação de carga transferida, a gente tem que lembrar que carga elétrica, ou nesse caso a variação de carga elétrica, é corrente vezes o tempo de funcionamento, então intervalo de tempo de 60 minutos ou 1 hora. Então a gente precisa do valor de corrente. A gente pode calcular corrente usando a equação de potência, corrente vezes tensão. Ó, a potência é igual a 9 vezes 10 elevado a 3 watts. A corrente é o que a gente quer descobrir e a tensão 12 volts. Então, essa corrente vai ser 9 vezes 10 elevado a 3 dividido por 12. 750 amperes.
Então, a corrente vale 750 amperes. Carga transferida, então, vai ser 750 amperes vezes o tempo. O tempo, a gente sabe que é o tempo de 1 hora, que em segundo é igual a 3.600 segundos. Então, vai ficar 750 vezes 3.600 segundos. A variação de carga transferida vai dar um valor de 27 vezes 10 elevado a 5 unidades de carga, Coulomb. Então, essa é a taxa de carga transferida por essa bateria. Então, para resolver esse exercício, a gente teve que lembrar do conceito de energia. Lembrando que energia elétrica é potência vezes unidades de tempo. Ainda, a gente teve que relacionar com a quantidade de carga elétrica. Carga elétrica é sempre a corrente, né? Os elétrons em movimento, vezes o tempo que esses elétrons vão se movimentar. A taxa de carga elétrica a gente vai encontrar utilizando essa equaçãozinha aqui, que carga elétrica é igual a corrente vezes unidade de tempo. A gente teve que relacionar conhecimentos lá do início dos nossos estudos sobre eletroestática, de carga elétrica e energia, com a ideia de potência e tensão. Então aqui a gente encerra esses exercícios do módulo 16 da página 17.